No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Grandes sonhos podem nascer em pequenos momentos. Um olhar, um encontro, um novo caminho, onde tudo pode mudar. Apresentamos Ano Premiado Santa Maria Outlet. Em parceria com a construtora Pereira Alvim, nasce uma promoção exclusiva para quem sonha grande. Viva a experiência de encontrar marcas nacionais e internacionais com descontos o ano todo. O melhor da gastronomia, lazer e diversão para toda a família. A cada R$1.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a um terreno no alto do Castelo 3. E o primeiro passo dessa conquista começa aqui. Ano Premiado Santa Maria Outlet. O ano todo, uma promoção para quem sonha grande. Santa Maria Outlet e Pereira Alvim. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Alô, turma do Cartão de Visitas, meu amigo Zacarias, que saudade de você, cara. Tô aqui, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, acompanhando a programação do Cartão de Visitas. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o Brasil Urgente Minas com as principais notícias do nosso estado. Bons ventos para você, amigo. Tudo de bom, saudades. E eu não perco um Cartão de Visitas. Bons ventos. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Bom, doutor, obrigado por estar aqui nesse horário. Estamos quebrando um paradigma no horário de gravação. Estamos no Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. E eu queria agradecer a sua presença porque houve uma certa insistência que eu entrevistasse, mas eu vou comentar durante. Deixa eu apresentá-lo primeiro. Eu estou com o doutor Guilherme Veiga, um grande advogado. Depois eu quero que ele conte um pouquinho da história dele, por quê. Ele é doutor em Direito Constitucional pela CEUB, do Distrito Federal, especialista em Direito Constitucional Internacional pela Universidade de Pisa, Unip, Itália. Membro efetivo do Instituto de Advogados de Brasília, membro benemérito da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, membro da comissão da OAB do Distrito Federal sobre os tribunais superiores, autor de livros, professor, advogado nas cortes superiores. E eu queria perguntar isso, aproveitando essa muito rápido no dia que eu te convidei, porque me conta um pouco da tua história, porque advogado, que me parece que você tem uma família de jurista. Primeiro, é um prazer, Zacarias, ser entrevistado por você.
É uma alegria ter os seus espectadores acompanhando essa trajetória e vai ser um prazer contar um pouco da história. A história se iniciou 3 gerações atrás, tanto do ponto de vista de pai quanto de mãe. Então, meus avós paternos e maternos já eram advogados, já atuavam no direito, já eram professores de faculdade da Federal do Recife, e depois meus pais, e aí depois me tornou membro público, meu pai procurador do Estado, e depois chegou a minha vez de ser advogado, então advoguei muitos anos em Recife, e depois me mudei para Brasília para advogar exclusivamente nas cortes superiores, basicamente no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça. Quando a gente fala Corte Superior, tá o seguinte, a gente que conhece o direito, que tem até formação nisso, mas que não é técnico, muito técnico, que está em outra área, principalmente na minha área que é de comunicação, existe uma certa... quando se fala especialidade, que você está na Corte Superior, obviamente a gente sabe que a questão dos autos, documentos são completamente diferentes, e como se discute. Eu queria perguntar para você o seguinte, uma coisa que eu pergunto para todas as autoridades que eu entrevisto. Você é a parte, normalmente você é ouvido, não? Antes da audiência? Sim, nós somos ouvidos durante a audiência, entendeu? É lógico que existe uma dificuldade de marcação de audiências pelo número de processos que chegam ao Supremo e ao Superior Tribunal de Justiça, mas somos sim ouvidos. O que nós fazemos são selecionar os casos no qual requeremos as audiências, entendeu? Agora o Superior Tribunal de Justiça está tendo uma grande mudança porque passou o filtro da relevância, então o Superior Tribunal de Justiça vai se aproximar muito da metodologia de julgamento do Supremo. Mas é fundamental ser ouvido, não basta escrever, tem que ser ouvido. Mas para ser ouvido a gente tem que falar pouco e escolher o que vai falar. Agora, o falar pouco que você fala tem que ser uma oratória perfeita, mas que chega no objetivo, para que eles entendam, né? É ir direto ao ponto, que é isso que os advogados, às vezes, que não atuam nas cortes superiores, não entendem. Eles querem falar sobre o fato, sobre a história do processo, desde quando começou a briga. Aqui não é lugar para isso. Aqui lá não é lugar, qual sua tese, qual o artigo de lei violado da Constituição ou de uma norma federal e por que você está pleiteando o direito que quer. Então, é direto ao ponto por uma questão eminentemente jurídica e não fática, porque os fatos não se discutem nas cortes superiores. Então tá, vamos fazer umas perguntas técnicas que a gente acabou até produzindo, e eu queria que entrar no mérito da tua área. Da advocacia, a atuação nos tribunais superiores. Doutor Guilherme, sua trajetória profissional acabou se concentrando em uma área muito específica da advocacia, a atuação perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Como se deu essa escolha e quais foram as decisões profissionais mais importantes para que você chegasse a uma atuação tão próxima dos principais debates jurídicos do país? Perfeito. Primeiro ponto, eu já tinha um escritório em Pernambuco com muitas causas e essas causas, como acontece no Brasil inteiro, elas transbordam em Brasília. Todo o processo termina chegando a Brasília. Então, primeiro foi por uma necessidade profissional, mas o segundo passo, e talvez o mais importante, é a forma de preparo. Então, eu me especializei, tenho uma especialização em tribunais superiores. Depois eu fiz um doutorado aqui sobre jurisdição constitucional, no qual meu orientador é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. E você tem que buscar o conhecimento científico correto para estar em Brasília, atuando nas cortes superiores. E hoje em dia, o que é que eu faço? Eu sou professor das pós-graduações em tribunais superiores, em várias instituições que eu leciono especificamente como é essa atuação nos tribunais superiores, e escrevi, inclusive, um livro para que eu possa compartilhar com a advocacia que quer atuar aqui no Superior Tribunal de Justiça e não sabe como. Eu passo essa minha experiência num livro que eu posso comentar mais adiante nessa entrevista. Bom, os casos que marcaram sua carreira, porque você é jovem ainda, e eu queria que... E me parece que já começou a fazer barulho, tem muito
é muito, é muito, é muito conhecido no meio, é uma pessoa importante. Mas me ligavam, falaram, não, mas você tem que entrevistar esse advogado, você tem que entrevistar. E o perfil do programa, obviamente, é 90% de pessoas do direito, mas nunca advogado, né? A gente começou a abrir um leque e a gente começou a perceber que o poder constituído anda junto, né? Anda junto com. Então, falei, não, vamos. Acho que é legal trocar figurinha, até para quem acompanha, que é a autoridade mesmo que acompanha, porque eu acho que, mesmo você estando num cargo público de relevância, você acaba aprendendo. Você aprende com os caras. Então eu queria fazer outra pergunta aqui, a gente vai na sequência. Os casos que marcaram a sua carreira. Ao longo dessa trajetória, você participou de centenas de processos do Supremo Tribunal Federal e de mais de 1.000 processos no STJ, envolvendo questões com repercussões econômicas, institucionais e sociais relevantes. Quais os casos que você considera mais emblemáticos da sua carreira e que essas experiências lhe ensinaram sobre a advocacia nos tribunais superiores? Tem muito advogado se sobressaindo sobre isso também, né? Nos tribunais hoje, né? Também. Tem sim. É isso aí. Eu vou contar um caso do Supremo recente, agora, que foi a ADC 87, que é a questão sobre o marco temporal dos indígenas, uma disputa secular que existe, que tem na Suprema Corte, com relação à demarcação das terras indígenas. Esse caso eu atuei defendendo a Confederação Nacional do Agro, e a gente estabeleceu ali uma tentativa de mediação dentro de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. E por que é importante para essas autoridades, que é seu público? Porque eu demonstro que algum tipo de atuação que existe no Supremo, ela deve ser dialógica, você tem que dialogar com outros poderes. Então, é uma demanda jurídica, mas no qual foi convocado o Poder Executivo e o Poder Legislativo para que todos sentassem à mesa no Supremo, em sucessivas audiências e extensas audiências, para debater esse tema constitucional de tamanha relevância. O impacto econômico de uma ação dessa supera 100 bilhões de reais. Então, é uma coisa de muita responsabilidade e de uma quase disrupção com relação à forma como o Supremo encara os conflitos constitucionais. Teve casos também no Superior Tribunal de Justiça. Fiz vários recursos especiais repetitivos. Mas tem um, por exemplo, que está em pauta agora, em que já fiz a sustentação oral, que envolve o direito básico à moradia para pessoas populares que sonharam com o sonho da casa própria, adquiriram dentro de um plano de governo um imóvel e esse imóvel apresentou um defeito. A Fazenda estima o impacto econômico dessa decisão em 34 bilhões. Eu considero, às vezes, um pouco inflado o que a Fazenda estima, mas também é uma causa de muita relevância jurídica, econômica e especialmente social, porque é muito bom você ter um propósito na vida de poder advogar para essas pessoas carentes, para que elas possam restabelecer seus lares devastados pelo desmoronamento. Mas tem matéria tributária também. Basicamente, Zacarias, quem são meus clientes? Essa é a questão. São advogados de escritórios bem estabelecidos nos estados, que quando o processo chega no Supremo, chega no STJ, me ligam para que eu possa assumir o caso em conjunto com eles, que já estavam advogando, para ter uma especialização e uma técnica mais apurada dentro do STJ e dentro do Supremo. Semana passada teve um caso de suspensão de liminar no Supremo, que chegou. Um advogado, na hora, me ligou e disse: Guilherme, mais um caso que chegou, que é importante, e por isso gostaríamos de contratar. Então, 99,9% dos casos, meus clientes, na verdade, são advogados bem estabelecidos, que têm causas importantes, que quando chegam em Brasília me procuram. Tem uma coisa interessante, quando você consegue se vê que é um advogado de prestígio, que chega lá e sabe o que está falando, vira um cara técnico naquele momento, naquele órgão superior, porque não é qualquer um. Vamos ouvir o que ele tem para dizer, vamos aprender um pouco com ele. Eu acredito muito nisso também. O que acontece antes de um grande julgamento para o público em geral? A imagem da advocacia no Supremo Tribunal Federal, no STJ, costuma estar associada à sustentação oral televisionada.
que isso aí é uma coisa também polêmica, que começa aquela coisa de... Mas boa parte do trabalho acontece muito antes do julgamento, como é construída a estratégia de um caso relevante perante uma corte superior e qual o papel do advogado na formação de uma decisão, que pode produzir efeitos para milhares ou até milhões de pessoas. É uma excelente pergunta. O primeiro é você pegar um processo com centenas ou milhares de páginas e identificar qual será a questão central, objeto da sua atuação perante o Supremo ou perante o Superior Tribunal de Justiça. E, a partir daí, construir, e o ideal é que seja, desde o tribunal de origem, um questionamento da matéria, que essa ela já tenha sido especificamente tratada e debatida no tribunal de origem. Então, qual é o seu papel? Vem muito ruído dos estados. As pessoas, eu quero vencer, ou eu não quero perder. E colocam centenas de informações. Você tem que separar as informações e estabelecer qual a sua preparação de tese, como será a sua atuação. Feito isso, você faz um memorial, que é um resumo da questão central que você vai debater numa corte superior, e aí marca-se as audiências, para que possa expor ao ministro o ponto central da sua tese, e aí depois vai ser marcado o dia de julgamento. Marcado o dia de julgamento, você reforça numa sustentação oral. Inclusive, nesse livro que eu falei, que escrevi, compartilhando minha experiência, eu explico, humildemente, né, pela experiência que tenho, o que é que um ministro gosta ou gostaria de ouvir na tribuna do Supremo, É isso que eu comentei, Sebastião. Quando eu falo área técnica, saber exatamente o perfil, o que ele gosta. Você conhece o perfil dele, o que você tem que falar relacionado ao assunto. Vou dar uma dica prática, então. Antes de ir para uma sustentação oral, descobre casos em que os ministros que irão pôr aquele julgamento já julgaram parecido com o seu. Chega com os números na sustentação oral, os processos, e diz: Vossa Excelência já julgou um caso similar a esse, processo número tal, dizendo assim. Outro ministro dizendo a mesma forma. Desta forma, o que peço? Que no meu caso concreto, por ser um paradigma muito próximo desse caso e desses outros casos já julgados, aplique o resultado daqueles julgamentos no meu processo, porque o direito precisa ser coerente e ser uma unidade nacional para trazer segurança jurídica. Ponto. Se fizer isso, mas antes, descrevendo rapidamente qual é a tese e se você está pelo recorrente ou recorrido, e apresentando que a corte já julgou casos parecidos com o seu, é uma sustentação oral técnica e efetiva. Doutor Guilherme, você comentou que também, que na maioria das vezes atende os grandes escritórios de advocacia pela questão da especialidade e da aproximação no Supremo, nos órgãos superiores. Já teve algum caso que você recusou, não? Vários. Quase toda semana eu recuso. Não mas assim, são casos que falam assim, puta, isso... Eu falei, isso tá errado o que vocês fizeram, não tem jeito, eu não vou pôr minha cara para bater, não vou queimar meu prestígio. Acontece isso ou não? Acontece, porque, na verdade, nosso papel não é pegar todo o caso e sair advogando, é selecionar onde iremos gastar nossa energia e trabalhar, porque tem uma reputação e tem um trabalho e tem uma escassez de tempo. Então, muitas vezes a tese é até boa, mas está mal instruído o processo. E eu prefiro chegar para o advogado, em vez de criar uma expectativa, criar uma parceria, ou até passar contratações de honorários iniciais, eu prefiro recusar e dizer, olha, sinto muito nesse caso, eu prefiro não atuar. Então, acontece. Agora, tem casos que são muito bons. E aí, os muito bons... E muito bons não são casos fáceis, são hard cases, são os casos difíceis. Viramos semana passada agora, que era uma grande empresa, não vou citar nomes, mas uma grande empresa que teve um problema, a sentença foi de improcedência, o tribunal julgou contra a empresa, o presidente do STJ tinha negado seguimento ao recurso da empresa, quando eu fui contratado, e consegui pegar o ponto específico do que eu considerava importante, e a gente conseguiu, no julgamento colegiado, o provimento do recurso para anular todo o processo e voltar para um novo julgamento na origem, levando em consideração essa questão, esse ponto específico que eu tratei no recurso chamado agravo interno. Então, existe isso. A gente recusa casos
e abraça casos semanalmente. É uma curiosidade, talvez não minha, mas de muita gente, é devido ao celeiro jurídico que a gente vive hoje. Quando você pega um caso que você acabou de explicar, que está vendo um ponto que ali você pode atuar, e o colegiado muda a decisão, ou, sei lá, não sei se é isso que eu deveria dizer, o termo, ou se ele reforma a decisão, você cria algum problema com dos elementos que cria algum desgaste, não, ou eles entendem, não, mas se os colegas entenderam assim, eu vou no caminho, ou eu vou manter a minha decisão e tal. Cria algum problema de ficar algum desgaste, alguma coisa? Eu entendi, porque você está indo contra uma decisão de um ministro, e se o ministro se sentiria desconfortável de outros votarem contra ele, e esse desconforto tendo partido de você na qualidade de advogado. A pergunta é essa, né? Não, faz parte do jogo. É por isso que os julgamentos são colegiados, é justamente para causar esse tipo de situação. Um ministro, por mais bem preparado que seja, cada pessoa tem sua visão do mundo e interpretação sobre a norma. Então, um julgamento colegiado, ele enriquece o julgamento, porque enriquece o debate. E faz parte do debate você ser convencido ou não ser convencido e sair vencido também. Então, os ministros compreendem muito bem. O que não pode é o advogado, ao redigir recurso, tentar atacar a pessoa do magistrado ou utilizar palavras que não são próprias de um recurso. Nós temos sempre que respeitar a decisão proferida e, se não concordarmos com ela, apresentar os melhores argumentos contra esse recurso. Se o ministro refluir do posicionamento, ótimo. Se não refluir, tentar convencer os outros para que o relator saia vencido. Isso faz parte da dinâmica. Inclusive, por exemplo, Zacarias, eu tenho casos que vão na corte especial, porque a turma inteira julgou contra o posicionamento que eu adotava. Mas eu encontrei de outra turma, do mesmo Superior Tribunal de Justiça, um entendimento que corroborava com minha tese. Então, eu entrei com um recurso chamado embargo de divergência para ir para a Corte Especial do STJ, que é como se fosse o pleno do STJ, não é exatamente o pleno, mas é como se fosse, que é a maior composição que existe no STJ, justamente para mostrar, se tem duas turmas julgando casos de forma diferente, casos que a natureza jurídica é praticamente a mesma, eu não vou deixar de recorrer, eu vou recorrer e tentar convencer no sentido da tese que eu defendo. Faz parte do jogo. Quando você falou em atacar o magistrado, só para pegar esse gancho, que não tem nada a ver com o assunto, eu quero te fazer uma pergunta antes que eu me esqueça. Faz parte do jogo, eu pergunto para todo mundo que eu entrevisto. Principalmente nos tempos que estamos vivendo hoje, com a comunicação muito aberta. Liberdade de expressão tem limite, não? Tem. Tudo na vida tem limite. Tudo tem limite. Entendeu? E o seu limite é onde atinge a esfera íntima do outro. Então, agora, se eu for falar do ponto de vista jurídico, existem duas teorias sobre liberdade de expressão. Uma teoria americana e uma teoria, ela é mais restritiva sobre a liberdade do terceiro, ela é mais libertária com relação ao que pode ser dito. Mas o fato é que tanto noutra, mais utilizantes da minha liberdade de expressão cometeram um crime, imputando ao outro uma situação jurídica da qual ele não participou, querendo manchar a honra daquela pessoa, imputar a ele um crime que ele não cometeu, e eu não posso me utilizar da prerrogativa de liberdade de expressão para violar o direito de outra pessoa. Então, limite tem, tá? Em todo lugar do mundo, e tem essas duas classes importantes, a da Alemanha e a americana. O nosso está entre o meio termo entre Alemanha e Estados Unidos, no qual também estamos no meio termo com relação a precedentes vinculantes. O Brasil tem uma característica muito própria, de uma Constituição muito aberta. Então, por isso que também muitos casos chegam ao Supremo, e muitas questões são discutidas no Supremo. Mas imagine a transferência de responsabilidade que ocorre não apenas na sociedade brasileira, mas de outros países, Turquia e tantos outros países, que é a transferência de casos que antes eram exclusivamente do Executivo ou do Legislativo para uma Suprema Corte, para que ela decida questões que inicialmente correspondiam ao Executivo e ao Legislativo.
Inclusive, eu aproveito para convidar os seus espectadores. Amanhã eu estou lançando um livro no Supremo Tribunal Federal, às 18h30. Esse livro é prefaciado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. É um livro que eu discuto justamente esse diálogo institucional entre os poderes, para que a gente distensione um pouco essa nossa vida social que estamos vivenciando ultimamente. Pode falar o nome do livro, qual o objetivo dele, do objetivo dele? Perfeito. O nome do livro se chama Jurisdição Constitucional Dialógica. É um nome científico. A gente ia comentar no meio do caminho, mas você pode mandar já. Perfeito. Quer dizer o seguinte: como a gente pode julgar casos ou estabelecer casos dentro de uma Suprema Corte diante do aumento da complexidade social, ou diante de novas tecnologias, ou diante de desacordos morais razoáveis, situações como aborto, situações como casamento, situações como a utilização de inteligência artificial dentro de um prompt e no que isso impacta sobre o direito autoral. Tem tantos temas que são absolutamente complexos. Fora isso, quando o legislativo não quer legislar porque o deputado precisa de voto e ele não quer se colocar numa votação que às vezes fira a base eleitoral dele, então ele prefere não votar e essa matéria termina transbordando dentro do Supremo para tratar de uma inconstitucionalidade por omissão. Então, olha quantos temas complexos nós temos hoje para tratar, e isso eu trato nesse meu livro, Jurisdição Constitucional Dialógica, que eu lanço amanhã no Supremo Tribunal Federal. Esse livro, Zacarias, ele foi fruto da minha tese do doutorado. Eu tive a orientação do atual presidente do Supremo, que é o ministro Luiz Edson Fachin, e uma tese que se propõe ao diálogo precisava ser criticada, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu convidei a banca do doutorado, que veio presencialmente, obviamente, o meu orientador, mas veio também o ex-presidente da República, Michel Temer, veio participar, porque o professor Michel Temer, ele é doutor em Direito Constitucional e, além de ser, fez parte do Executivo, fez parte também da Constituinte. Eu convidei também, participou o ministro Carlos Aires Brito e dois grandes juristas e advogados, Luiz Rodrigues Vambier e Bruno Bonicore, porque aí pude ter uma tese muito bem criticada pela banca e, ao final dessa banca, a tese foi aprovada com distinção. Ela foi recomendada para a Biblioteca de Políticas Públicas em razão do seu alto grau de potencial que ela tem, e ela também foi indicada ao prêmio de tese do ano. Depois disso, eu transformei ela no livro, o presidente Supremo fez o prefácio e amanhã estaremos lá lançando dentro do Supremo Tribunal Federal. Já deu certo. Obrigado. O novo filtro de relevância do recurso especial, a gente já falou sobre isso, não? Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá, o Superior Tribunal de Justiça vive uma das maiores transformações desde a sua criação com a implementação do filtro de relevância do recurso especial. Na prática, o STJ passará a selecionar com maior intensidade as questões que possuem importância para além do conflito individual. O que muda para o cidadão, para os advogados, para o próprio tribunal? Estamos caminhando para um STJ mais próximo do modelo de formação de precedentes vinculantes, que hoje caracteriza o Supremo. É uma excelente pergunta, mais uma excelente pergunta que você faz, para a gente poder esclarecer para as pessoas essa grande transformação que vai passar. O filtro de relevância, ela decorreu da emenda constitucional de 2022, logo quando saiu a emenda constitucional, o ministro Mauro Campbell Marques, hoje vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, coordenou uma obra na qual convidou alguns juristas, alguns professores, dentre eles eu também fui convidado a escrever, e passamos a escrever sobre esse filtro de relevância. Essa emenda constitucional, esse livro foi lançado dentro do Superior Tribunal de Justiça, mas o que faltava para ser aplicado? Norma federal. Agora, recentemente, foi aprovada a lei que regulamenta esse filtro da relevância, e o Superior Tribunal de Justiça, então, a partir das decisões proferidas no Brasil, 3 de setembro, começará a aplicar o filtro da relevância. O que é isso? É dizer o seguinte: não vai julgar todas as causas que chegam no STJ, ele vai ter que selecionar. Vai selecionar as causas de que forma? Relevante do ponto de vista econômico.
A causa tem mais de 500 salários mínimos? Tem. Então, é uma causa que impacta economicamente a sociedade. Então, é uma causa relevante para ser julgado. Uma que causa correr. de R$10. Imagina uma causa de você discutindo uma picuinha de Não. condomínio. Preciso fazer um comentário. Você não vai poder. Preciso fazer um comentário sobre Não. isso. Eu entrevistei isso também foi uma coisa muito interessante. Uma vez eu entrevistei um desembargador de São Paulo, doutor Jacó Valente, e ele fazia do direito privado. Ele teve uma vez uma causa que o cara reclamou uma ação de 1 centavo no banco. Entendeu? E uma causa dessa, até antes do filtro da relevância, ia chegar no STJ. Não faz o menor sentido um negócio desse. O Supremo já adota isso, mas adota com outro nome, chama repercussão geral. Então, basicamente, com algumas poucas diferenças, o que o STJ vai fazer é se espelhar no modelo do Supremo e aplicar essa técnica, que é de mais um filtro recursal. Ou seja, os advogados, o que é que impacta? Os advogados vão ter que estar melhor preparados e entenderem melhor o fluxo de dinâmica de aceitação do caso, que é o que a gente chama tecnicamente de admissibilidade do caso para julgamento. O meu livro, O Exercício da Advocacia perante o STJ, segunda edição, sai essa semana. Já tem nesse livro eu falando sobre o filtro de relevância, eu apresentando todos os requisitos de admissibilidade atualizados, eu tratando da emenda regimental do STJ 51 e 53, que saíram agora, finalzinho de junho e no início de julho. E esse livro tem a apresentação do livro feita pelo advogado Nabor Bulhões, que é um advogado super conhecido, quem é da área sabe. Ele advogou para presidentes da República, diversos governadores, e tem também o prefácio do jurista Luiz Rodrigues Vanvier. Então, essa é uma obra que eu procuro entregar para a comunidade jurídica questões absolutamente técnicas, como filtro de relevância e outros filtros de admissibilidade, e também como é o dia a dia na corte, inclusive sobre ordem de votação, a depender de quem é o ministro que está com o processo. Porque o advogado que não atua aqui em Brasília, ele não sabe que se o processo estiver com tal ministro, o seguinte a votar é um e não outro. Então, essa ordem de votação, ela é importante, eu explico no livro, inclusive, por que ela é importante e como isso impacta na sua advocacia quando o seu processo estiver pautado. Em Brasília tem em tudo aí. Em Brasília existe uma dinâmica, né? Tudo. Em qualquer lugar do mundo. Eu já tive na Suprema Corte Alemã e na Corte Constitucional Alemã. Eu já tive na Suprema Corte dos Estados Unidos. Em todo lugar que se trata de Tribunal Superior ou Corte Suprema, existe uma dinâmica própria. Porque o papel dessas cortes, que chama cortes de vértice, não é exatamente o caso concreto ou a justiça do caso concreto. Isso se faz nos tribunais de justiça. Entendeu? Nas cortes de vértice, nas cortes superiores, o que se faz? A unidade do direito nacional. O que é isso, de forma simples? Pode um caso ser julgado dessa forma e outro caso muito parecido, o mesmo contrato contra o mesmo banco, mas julgado em outro estado de forma oposta. Tecnicamente até pode. Um tribunal entendeu de uma forma, outro tribunal entendeu de forma oposta. Para que serve o STJ? Para unificar o direito nacional. Ou um está certo ou o outro está certo. Não pode, no Brasil, ter duas interpretações sobre a mesma questão jurídica, vinculada, por exemplo, a um contrato, e isso precisa ser unificado. Isso é unificado no STJ. Uma outra questão que os advogados não entendem, os que não atuam aqui, é que dizem que o STJ não pode reanalisar fatos, provas e cláusulas contratuais. Tecnicamente, é isso. Mas, porém, ele analisa todos os dias. É porque o fato e a prova tem que estar contextualizada dentro da decisão do tribunal que veio. Tem que estar escrita na decisão que veio o fato que você quer questionar. E vou dar um exemplo muito fácil para os advogados que estão nos assistindo, que é o seguinte. Se o STJ não pudesse analisar a cláusula contratual, como é que ele pode declarar a abusividade de cláusula contratual de um plano de saúde como ele faz todo dia? Aliás, dia. Aliás, é frequente isso hoje. Frequente. A questão é que a cláusula contratual foi discutida expressamente na decisão do Tribunal de Origem, e esta cláusula contratual ela é vinculada
por uma norma federal. Então, na interpretação da norma federal vinculada a esta cláusula, se chega a uma conclusão jurídica. Então, ele analisa. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando. Nós temos várias aqui, nós vamos ficar até amanhã, talvez até numa outra conversa. Mas eu queria te perguntar uma questão. Eu queria que você me. Qual que é a tua visão sobre uma decisão, uma jurisprudência, que acaba virando. É feita uma decisão que acaba, entre aspas, acaba virando lei, todo mundo junta isso. Eu queria que você me explicasse um pouquinho como é que funciona isso nos tribunais superiores. Tá bom. Isso é o que se chama de precedente vinculante. E tem uma lógica que eu vou tentar tratar da forma mais simples possível. Quando você está diante de uma lei que determina que você faça algo ou deixe de fazer alguma coisa, você pode dizer, não concordo com a lei, não vou cumprir. Não, senão vira anarquia. Você tem que cumprir. A lei é feita para ser cumprida. Então, você não pode escolher se quer ou não cumprir uma lei. Você tem que cumprir as regras sociais, que é isso que faz nossa vida em comunidade, em sociedade. Só que, às vezes, essa lei ela tem um sentido um pouco mais amplo. E aí gera dois tipos de interpretação sobre essa lei. Então, essa lei precisa ser reinterpretada, não agora apenas por pessoas fora do judiciário, mas sim por uma corte superior que diz qual a melhor interpretação que ela entende naquele momento histórico importante para aquele caso. Então, ela pega uma lei que eventualmente poderia ter dois tipos de interpretação, ou três, ou quatro, e diz, a melhor interpretação sobre essa norma é essa. Pronto. Agora se tornou uma lei que já era obrigatória da sociedade seguir, e agora vinculada a uma interpretação de uma Corte Suprema dizendo como seguir essa lei. Por isso que ela deixa de ser uma decisão judicial meramente persuasiva, ou seja, eu vi que tem uma decisão, é interessante, mas não preciso seguir. Quando ela se transforma em precedente vinculante, não. Você deixa de ter essa liberdade persuasiva e você está vinculado a seguir aquela interpretação que o tribunal fez. Até que um dia, quem sabe, o tribunal entenda por reformar aquele entendimento. Então é isso. Bom, o livro, a gente acho que já falou sobre isso, o livro escrito a partir da experiência no próprio STJ, essa experiência prática também está presente no livro Exercício da Advocacia perante o STJ, que chega à segunda edição, reúne a sua experiência profissional e acadêmica sobre o funcionamento da corte, contando com a apresentação do jurista Nabor Bulhões e prefácio de Luiz Weber. E o que alguém que nunca atuou no STJ precisa compreender sobre a advocacia perante uma corte, que está deixando de ser apenas um tribunal de revisão e processo para assumir cada vez mais a função de formação de precedentes nacionais. Isso. Qual foi a ideia desse livro? Que os recursos chegassem melhor preparados. Porque é triste até a gente ver que no mérito a pessoa tem razão, me procura para advogar na causa, mas o recurso está mal feito. E aí eu tenho que recusar, assim, porque se há limite de discussão, eu vou pegar a causa com o maior carinho e trabalhar com a maior intensidade. Mas se o recurso não ultrapassa requisito de admissibilidade, não tem como pegar. Por melhor que seja o direito de fundo. Ou seja, se a gente fosse discutir justiça do caso concreto, a pessoa estava coberta de razão, mas o recurso dele foi mal feito. Não é melhor, então, um livro que explica como é essa dinâmica, para ajudar os advogados a prepararem melhor seus recursos, para que esses processos eles também possam vir aqui e atuar sozinhos, ou na hora deles decidirem contratar algum tipo de parceiro, o parceiro possa receber essa causa melhor preparada. Essa foi a ideia desse livro. E por que eu convidei esses dois amigos, grandes juristas, para fazer a apresentação em prefácio? Porque são duas autoridades dentro das Supremas Cortes, dentro do STJ e dentro do Supremo, que sabem o que é advocacia de verdade, compreendem o que é advocacia de verdade, me conhecem e sabem qual é o tipo de advocacia. E uma obra faz com que pessoas que ainda não me conheçam podem, conhecendo eles e sabendo da referência que foi feita sobre a minha obra, terem a curiosidade de adquirir a obra. Da advocacia nasceu uma pergunta acadêmica. Sua atuação profissional nas cortes superiores também acabou conduzindo ao doutorado e ao livro Jurisdição Constitucional Diálogo, Legitimidade
procedimento e produção de conhecimento no Supremo Tribunal Federal. A obra parte de uma questão muito contemporânea diante de uma sociedade cada vez mais complexa, como um tribunal constitucional que consegue reunir conhecimento suficiente para decidir questões que envolvem ciência, tecnologia, economia, saúde e políticas públicas. Como a experiência do advogado Guilherme Veiga influenciou a pesquisa do acadêmico Guilherme Veiga? Obrigado. É uma complexidade, porque o que é que faltava? Quando a gente decide investigar um problema de pesquisa dessa magnitude, a vantagem é que eu atuo na corte. As dificuldades, os limites e as possibilidades. Então, não é uma obra apenas descritiva da situação atual das cortes supremas pelo mundo, apesar de ter isso escrito. É como criar uma metodologia científica e validamente comprovada para que tanto a Corte Suprema Brasileira como, eventualmente, outras cortes supremas possam tensionar essa relação entre a separação de poderes e a democracia, entre o constitucionalismo e a democracia, entre os conflitos federativos de dois estados, entre desacordos morais razoáveis. Como fazer com que, diante da expansão da jurisdição constitucional, a gente possa repensar, inclusive, como construir o conhecimento jurídico dentro do Supremo e, metodologicamente, como pegar tudo isso que foi feito e ou decidir sobre a constitucionalidade ou dar um outro passo muito importante que se chama autocontenção qualificada, deixando de decidir a questão e devolvendo o problema constitucional para o legislativo ou para o executivo. Então, é uma obra que trata de novas possibilidades de decisão a partir da instrução dos fatos constitucionais dentro do Supremo, bem como a possibilidade de uma autocontenção qualificada do próprio Supremo, decidindo não decidir a questão, porque o debate dentro da democracia no Poder Legislativo poderá frutificar melhor. Doutor Guilherme, me explica uma coisa, a gente deve ter comentado no início, que cidade natal que você é? Eu sou original de Recife, Pernambuco, e atualmente moro em Brasília, fazendo uma ponte aérea internacional, porque minha esposa está fazendo um mestrado fora do país, então ela se mudou com as crianças para lá, e eu fico indo e voltando. Voltei hoje, virei à noite de ontem para hoje. Eu quero agradecer o prestígio de você estar aqui comigo, porque viajou a noite inteira. Eu sei que ele tem agora um compromisso agora, terminando aqui com o Tem uma audiência no Supremo agora. Amanhã eu lanço o livro, mas eu estarei também, eu gostaria de avisar, Zacarias, num Congresso Internacional de Diálogos em Salvador. Eu queria fazer esse comentário, eu quero que você fale a respeito disso, até por medo que não dê tempo. Bom, primeiro agradecer o promotor de justiça, o doutor Clodoaldo Assunção, né, a Anunciação, que é o que até me convidou para esse congresso. Eu infelizmente não vou poder ir, mas assim, a gente vai pelo cartão de visita News R7, a gente deve cobrir o congresso via YouTube, do seu início até o final, com o pessoal técnico dele, a gente já acertou e vai montar em todas as páginas. Relacionado a você, doutor Veiga, eu queria que você me enviasse a tua assessoria da editora para a gente, o release do seu livro e tal, para a gente soltar uma matéria no cartão de visita News R7, para deixar comprometido lá, registrado aí esse lançamento do livro e para que vive. Eu costumo dizer o seguinte, que acaba, cada vez que você solta alguma coisa institucional na internet com esse editorial, acaba virando um documento jurídico. Eu sempre falo isso. Às vezes você vai fazer uma defesa, eu já vi cara fazer uma defesa e ele vai lá, pega uma coisa que foi escrita por algum motivo e juntou no processo e acabou formando convicção nessa história toda. Isso. E eu queria que você falasse desse congresso que o doutor Clodoaldo está totalmente empenhado lá de Salvador para os seus colegas. Falei que o doutor Bruno, também promotor do Rio de Janeiro, está muito ocupado também. Devo gravar com ele após o congresso para a gente falar o resultado de tudo isso. Perfeito. É um congresso internacional de diálogos, no qual jurisdição constitucional será um dos temas, democracia também, processos estruturais também.
Esse meu livro, que eu estou lançando amanhã no Supremo, eu lançarei lá em Salvador no dia 4. Eu farei a palestra no dia 4 e lançarei o livro também no dia 4. Fiquei muito feliz quando o Clodoaldo e a professora doutora Anissara Tosca me ligaram convidando, na hora eu aceitei, e grandes juristas estarão nesse congresso de Salvador. Então, para o seu público de Salvador que puder comparecer ao Mercury Hotel, entre os dias, acho que 3 e 4. Do dia 1 ao dia 4. Dia 1 ao dia 4, será muito enriquecedor. Eu chegarei em Salvador, estarei lá dia 3 e 4. A minha palestra é uma palestra mais para o encerramento do congresso, junto com o lançamento desse livro. E quem quiser ter minhas obras elas estão disponíveis na editora Totti. Eu tenho, acho que, 4, 5 livros já publicados pela editora Totti. E como coordenador de obras científicas, eu tenho mais de 10 que são lançadas pela editora Mizuno. São livros que, por exemplo, dia 1º de setembro, eu lanço um livro dentro do Superior Tribunal de Justiça, junto com outros colegas que coordenaram, em homenagem ao Luiz Rodrigues Vambier, professor, sobre os 10 anos do Código de Processo Civil. Então, quem quiser minhas obras, procura tanto na editora Mizuno, quanto na editora Totti, bastando colocar meu nome, que terão todas as obras lá. Eu quero consignar aqui que na biografia dele, eu falei muita coisa dele, profissional, mas não falei que ele era escritor também. Você vê quantos livros que ele escreveu. Agora, tem escola ou alguns alunos adotando o seu livro para estudo no direito ou não? Sim. Várias instituições têm já... Minha obra é uma obra para dentro dos cursos de mestrado e doutorado de algumas instituições, sim. E algumas delas também até na graduação. Então, faz parte da vida acadêmica esse empenho em compartilhar o conhecimento jurídico e, na verdade, é algo que me dá muito prazer. Você é um daqueles advogados, quando chega em Brasília, que tem aquele burburinho de gente, eles falam, pô, chegou o advogado aí que manja, esse é bom. É assim que funciona ou não? Olha, esse advogado... Não, eu ia te perguntar o seguinte. Você é um daqueles advogados que quando chega em alguns lugares, no Supremo, algum lugar, eles começam a falar, pô, esse advogado é bom, esse cara está envolvido porque alguma coisa, algum furo ele viu. Falar de nós mesmos parece estranho, mas a verdade é a seguinte, é muito bom ter o nosso trabalho reconhecido, porque o propósito que eu tenho é de auxiliar esses advogados, essas bancas de advocacia dos estados, a obterem a vitória deles ou consolidarem a vitória que estão tendo. Mas é muito bom dialogar com alguns grandes advogados daqui de Brasília, Borbulhões, Vambier, Caputo Bastos. Tem muitos grandes advogados aqui em Brasília e temos uma relação maravilhosa sobre isso. E você me falou também uma novidade, né? Como num comentário muito rápido, que você conhece o Dr. Luiz Cláudio, que é presidente da TV Record, que foi meu chefe muitos anos lá em Brasília, que vocês se conheceram lá, porque na verdade é normal, né? Todo mundo conhecer grandes empresários, é normal isso lá, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Lá em Brasília qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Mundo. As pessoas precisam contato com a realidade. Porque senão fica uma coisa desconectada da interpretação jurídica. Essa era uma coisa que ela se impõe. Essa era uma coisa que eu falava pro Luiz muito na época, grande cara que eu trabalhei. Luiz, tem que comprometer. Compromete a imagem. Quando você é um cara que anda no trilho, isso passa a notoriedade. É importante isso. Eu até gostaria de agradecer, doutor, você ter aceitado essa gravação, porque você sabe, por mais que eu seja, eu vou dizer assim, um jornalista hoje, eu sou totalmente informal. Eu acho que isso que pega um pouco, até porque o pessoal está cansado, fica muito... você falar do direito e de trabalho,
que está fora da área profissional, pessoas que são leigas, fica uma questão meio engessada. Por isso que é importante a gente dar uma quebrada e ver a simpatia do convidado, que não é nada disso que as pessoas falam. Eu vou te fazer. Fico feliz. E para mim é uma alegria estar aqui compartilhando com você um pouco da minha história. O doutor Cláudio falou assim: você fez contato com o doutor Guilherme? Eu falei: não, vou fazer. Você fez contato? Não, vou fazer. Bom, eu já falei dos casos que marcaram a tua carreira. Eu queria te fazer a última pergunta. Aliás, não vou te fazer a última pergunta. Eu vou esperar. Eu gostaria que você falasse alguma coisa que eu não lhe perguntei. Tá certo. Que você gostaria de consignar aqui na nossa entrevista. Eu queria consignar, então, talvez para os advogados. Construir uma carreira jurídica é um processo diário que leva décadas. E uma atitude errada estragar toda uma carreira que é feita. Então, saber dizer não é uma das melhores coisas que podemos ter. Um não com educação, um não justificado. A gente não pode ultrapassar limites éticos por conta de nenhum tipo de situação. Então, o meu conselho hoje é que eu sei que tem muitas pessoas falando sobre ética e criticando e comentando, mas o bem prevalece. É porque o mal é ruidoso, mas o bem prevalece. A gente tem que manter a nossa postura ética, fazer o bem e ser útil para as pessoas que a gente consegue. Por isso que Clodoaldo me fez o convite, eu aceitei, você me fez o convite, porque se minha mensagem chegar para uma pessoa e essa pessoa tiver a vida transformada de saber, poxa, tem alguém ético que continua trabalhando, tem alguém ético, e a gente tem que manter essa corrente do bem e fortalecê-la. Então, essa é a minha mensagem para quem estiver nos vendo. Não, quem vê você comentar e falar da sua área e fala, pô, mas o cara é um garoto ainda, e olha as informações que ele tem. Ela de falar garoto, porque eu sou mais velho e tal, mas normal, passa isso, né? Pô, o cara, olha a informação que essa geração está trazendo para a gente, que está dando aula para colegas dele, inclusive, até acredito que até pessoas mais velhas, que já são formadas há muito tempo, acabam caindo no seu colo aí por algum motivo ou outro. Eu queria te fazer a última pergunta, encerrar e agradecer novamente o doutor Clodoaldo, que deu essa chance de vocês. Eu quero que vocês. Que esse congresso internacional seja interessante lá. Eu queria que o doutor Guilherme Veiga perguntar para ele para quem que o doutor entrega o cartão de visita. Qualquer pessoa. A entregar o cartão de visita no sentido de quem eu gostaria de me conectar. Para quem? Não. Para qualquer. Não. Até para homenagear mesmo. Qualquer pessoa. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um ministro. O que... Eu vou te dizer, para quem precisa de ajuda e tem bons propósitos, eu entrego meu cartão de visita. Isso aconteceu hoje, me ligou um telefonema do sul da Bahia hoje. E eu atendi, e era um advogado que tinha visto um artigo meu chamado 1001 Formas como negar seguimento a um recurso especial. E ele me ligou e eu atendi por acaso e ele falou, doutor, o senhor pode me ajudar? E aí me contou o caso dele e eu decidi ajudar ele de graça no Pro Bono. Então, eu dou meu cartão para quem precisa de ajuda e quem tem bons propósitos. Sabemos que nada é por acaso. Doutor, sinta-se abraçado, boa sorte. Obrigado. Lá. E conte com a gente, que qualquer novidade nós estamos aqui à disposição para divulgar e comprometer o seu trabalho aí. É importante ter um cara tão jovem com todo esse intelecto aí, que a gente só aprende com isso e a gente cresce na nossa notoriedade aqui, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Uma grande alegria estar com você e participar do seu programa. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado, querido. De nada. Tchau. Tchau. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli.
O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Grandes sonhos podem nascer em pequenos momentos. Um olhar, um encontro, um novo caminho, onde tudo pode mudar. Apresentamos Ano Premiado Santa Maria Outlet. Em parceria com a construtora Pereira Alvim, nasce uma promoção exclusiva para quem sonha grande. Viva a experiência de encontrar marcas nacionais e internacionais com descontos o ano todo. O melhor da gastronomia, lazer e diversão para toda a família. A cada R$1.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a um terreno no alto do Castelo 3. E o primeiro passo dessa conquista começa aqui. Ano Premiado Santa Maria Outlet. O ano todo, uma promoção para quem sonha grande. Santa Maria Outlet e Pereira Alvim. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli.